Olá, o JD1 Entrevista vai finalizar o mês de janeiro branco com uma série de 3 entrevistas sobre saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre a saúde da família com a psicóloga Luana Caroline, que é nossa convidada de hoje. Muito bem-vinda, Luana. Olá, tudo bem? Prazer, obrigada pelo convite. Luana, eu queria falar assim, muito se diz que a tecnologia no ambiente familiar, as redes sociais, estão deixando as famílias distantes umas das outras, né? E também com uma desconexão entre si. Como equilibrar esse uso para não interferir na harmonia familiar? Sim, realmente, né? O que eu percebo muito dentro até dos próprios atendimentos que eu faço, né? É uma reclamação e uma demanda muito grande, né? A questão da tecnologia, as redes sociais, o uso de celular de uma forma muito prolongada, né? E que de alguma forma acaba gerando muita desconexão, né? Entre os casais, entre os filhos, né? Então é assim uma demanda muito preocupante, né, e que precisa, sim, de uma atenção muito especial, né, pensando, sim, né, que isso acaba gerando, além dessa desconexão, né, brigas, né, muitas interferências dentro até do diálogo da própria família, né, então realmente é algo que eu percebo bastante e que de alguma forma precisa, sim, de uma atenção muito maior para que haja um certo controle, né, e um equilíbrio dentro desse uso frequente. Tem alguma dica, alguma sugestão para que possa minimizar esses conflitos? Primeiramente, né, pensando na questão, né, no diálogo do casal, poder verbalizar sobre isso, né, o quanto que, de alguma forma, esse uso está sendo, né, uma interferência dentro do contexto familiar, né, pensar em possibilidades de diminuir ou equilibrar esse uso, né, pensando nos casais, né, o que eu geralmente proponho para os casais, né, que eles de alguma forma estabeleçam um período, né, para de alguma forma poder utilizar, assim como a gente faz com os filhos, né, a gente também às vezes fazer com o próprio contexto conjugal, né, até porque, né, a gente fica muito em função do celular muitas vezes, né, e aí chega em casa, essa demanda ainda também é frequente porque, né, muitas vezes a gente quer se distrair, né, nas redes sociais, quer usar o celular para continuar trabalhando, e aí, querendo ou não, acaba se perdendo um pouco desse equilíbrio, né, e aí com isso, né, dentro do contexto, a gente até propõe que isso seja um diálogo e um contrato que seja feito entre o casal de poder realmente além de falar, né, o quanto que aquilo está incomodando, é de estabelecer alguns horários até para que fique aquele momento em off, né, como eu falo nos meus atendimentos, né, dentro daquele momento em off de você realmente sair um pouco, deixar o celular um pouco longe para que assim você consiga ter esse momento, né, de muita mais conexão, diálogo, de parceria, né, com o seu parceiro, com a sua parceira. E você como especialista, né, em terapia de casais, o que você considera como ações importantes para evitar os divórcios que acontecem muito hoje, né? Primeiramente, a comunicação, né? Então, assim, é algo que eu posso afirmar, né, que dentro dos atendimentos, o que gera muito, né, essa desconexão, né, a falta de comunicação, né, então os casais, eles conversam, mas de alguma forma às vezes não se comunicam, né, não conseguem entender um pouco como que o outro traz essa comunicação, esse diálogo, essa informação, e isso realmente vai gerando uma desconexão, vai gerando um distanciamento entre o casal, e isso vai fazendo com que realmente eles pensem na questão do divórcio, até porque pensam que todas as alternativas de alguma forma já foram usadas, né, que já estão cansados, aquilo realmente vai distanciando, vai cansando mesmo o casal, e aí eles pensam no divórcio, né? Então, como que dentro dessa comunicação, uma aproximação, uma empatia, né, muito importante para que realmente haja um pouco mais dessas possibilidades, né, dessa resolução de problema, que não seja só o divórcio. Sim. E muitos casais entram em conflito com relação à educação dos filhos, né? Uhum. Como diminuir esses conflitos, alinhar a comunicação, né, a conduta dos pais na educação dos filhos? Então, assim, né, então realmente há essa diferença, né, até porque pensar que cada um tem uma criação,
né? Então, é entender que, de alguma forma, cada um traz uma bagagem para essa relação, né, para essa criação. E aí, o quanto que, de alguma forma, entender um pouco, né, que essas bagagens, né, são individuais e do como que elas, de alguma forma, elas podem contribuir para essa criação do filho, né? Então, entender que dentro dessa bagagem individual, cada um tem um pouquinho para contribuir e que agora, formando essa nova família, vocês, né, enquanto casal, podem achar maneiras realmente de pegar, né, o que foi bom, o que ainda gostaria de manter, o que de alguma forma não está sendo bacana, né, e para que haja esse alinhamento, né, dentro da criação dessa nova criança que está ali, né, e que depende, né, dessa união, dessa comunhão do casal. Luana, e de que forma os pais podem criar seus filhos de forma emocionalmente saudável? Então, isso é algo que a gente trabalha muito, né, dentro da terapia familiar, que é poder pensar e traçar estratégias realmente para conseguir compreender, né, o emocional do seu filho, né? Então, os aspectos emocionais, de como que ele se sente, de poder ter essa abertura, né, para conversar, para poder dialogar, para poder explanar, né, sem repreensão. Então, isso contribui muito, sim, para a saúde mental, né? Até porque aí até pensando nessa questão, né, do janeiro branco, né, do como que esse estímulo à saúde, a conscientização da saúde mental, do quanto que é importante realmente cuidar desse emocional. E aí, enquanto pais, né, realmente os pais poderem auxiliar nesse encontro, nesse contato com as suas emoções, né? Que eles possam ter essa abertura para poder falar que estão frustrados, do que estão sentindo, como que eles estão se sentindo emocionalmente, validar principalmente isso, né? Entender que isso não é frescura, de que ali naquele ambiente é um ambiente acolhedor, né? Onde os filhos, eles têm, sim, né, essa abertura para poder falar sobre qualquer assuntos com os pais. Então, isso, sim, contribui muito para essa saúde emocional. Até porque dentro dessa validação, né, o indivíduo ele vai crescendo, sim, com uma personalidade, com um entendimento muito maior sobre, né, o que se sente, né, e principalmente de como lidar com essas emoções durante o dia, né, durante a vivência. Então, essa validação e esse acolhimento é muito importante para que a criança, sim, tenha essa autonomia de poder expressar de uma maneira muito genuína o que ele sente. E os pais, né, são as principais figuras que podem contribuir para isso. E para que eles consigam fazer de forma efetiva, eles precisam também regular as próprias emoções para poder conduzir as emoções dos filhos. Com certeza. Né? E aí é o ponto principal, né? Até porque esse entendimento dos pais, como que eles estão, né, emocionalmente, né, como que eles se sentem, como que aquilo, esse autoconhecimento, ele contribui sim muito para que realmente eles consigam, né, dar esse suporte para o filho, né, entender que muitas das questões, das ações que eles fazem, né, com os filhos, muito reflexo da própria experiência pessoal, da como ele tem se sentido e das vezes da própria dificuldade de lidar com isso. Então, por isso que o autoconhecimento, ele é primordial, né? Ele é muito, muito importante dentro desse aspecto, porque, né, pais saudáveis criam filhos saudáveis, né? Existe a tal da projeção, né? Porque Sim. O pai pode projetar nos filhos uma experiência da própria infância, né? Então Sim. tem que tomar muito cuidado e a gente se observar, né? Com certeza. E esse cuidado, ele é muito importante, né? Então, assim, e a terapia tá aí para isso, né? Até porque muitos não têm esse suporte, não têm esse entendimento, né? E que bom que hoje, né, a divulgação e a minimização, né, dos preconceitos em relação à terapia estão aumentando, né? Então, cada vez mais as pessoas estão cuidando, né, e se atentando para essa saúde emocional, né, para essa inteligência emocional, justamente para criar filhos saudáveis, para ser pai melhores também, né? E eu falo melhores não no sentido de dar tudo para o filho, né, mas de ter condições de compreender, né, que há falhas, que vai ter situações que eles mesmos não vão conseguir, né, lidar com algumas situações, mas que eles estão ali para aprender.
né? E aí é isso que é o ponto, né? Que é falhando, né? É errando, é aprendendo, mas sempre com essa dimensão de que, né, há um crescimento pessoal, né, dentro daquilo que ele se propõe a olhar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, né? Um pouco mais de empatia também. E a rotina do casamento influencia na saúde mental da casa como um todo? Como cuidar disso? Com certeza, influencia muito, né? Então, por isso que ter pequenos hábitos, né? Olhar, né? Se atentar para essa qualidade da relação é muito importante, né? Porque além, né? Para trazer uma qualidade para a relação, né? Pensando na questão dos filhos também, né? Caso eles tenham. Então, interfere sim muito, né? Na saúde mental, até porque quando a gente fala principalmente, né, pensando no Janeiro Branco e na possibilidade de criar metas, né, então a gente tem a tendência a projetar metas para o ano que chegou, né, e aí pensando dentro disso, e aí o campo da relacional, ele é muito importante, de poder pensar, né, tá, eu coloquei metas, né, para minha saúde, de me alimentar melhor, de comer, de praticar esportes, e aí para poder pensar, né, se dentro dessas metas no aspecto relacional conjugal também está incluído, né, e de poder pensar como que metas, né, como que está essa relação, né, o que pode ser feito para melhorar, como que cada um pode contribuir para que isso possa sim trazer uma qualidade dentro da relação, pensando que, né, isso reflete em todos os aspectos da vida de outras áreas, né, tanto profissional, como saúde, como familiar, como financeira, então tudo está interligado, né, então essa saúde no lar, né, na família, realmente ela precisa ser cuidada, precisa ser olhada com muita atenção, porque ela sim tem muita interferência do externo, né. Muito obrigada pela sua presença e participação aqui no JD1. Fica aberto para suas considerações finais. Então, eu agradeço, né, a participação, o convite mais uma vez, né, e queria atentar, né, para a importância do Janeiro, né, Branco, a importância da saúde mental, a importância de olhar, né, para não só para esse mês, mas para essa qualidade de vida, né, olhar um pouco para as suas emoções e o quanto que isso realmente reflete, né, na vida externa, e quanto mais, né, eu tento me conhecer, quanto mais eu me priorizo em relação a esse conhecimento, mais qualidade eu tenho e mais isso vai trazer outras reflexões para a minha vida diária externa, né? Obrigada, né? Caso precisem, né, terapia, né, sou psicóloga, terapeuta especialista em casais, famílias, e agradeço mais uma vez. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular.